Olá a todos! Vamos começar agora então uma aula de Química Orgânica com o assunto efeito indutivo. Então esta aula ela é uma sequência das aulas que a gente já teve anteriormente e visa basicamente reforçar alguns conceitos que são muito importantes mais à frente, quando a gente for estudar a questão da solubilidade e também a questão das reatividades dos compostos orgânicos, bem como as propriedades que eles podem apresentar, como acidez e basicidade. E nesta aula nós temos alguns objetivos, Ao final da aula deverão vocês, alunos, conhecer o conceito de efeito indutivo dentro da química orgânica, esse é o conceito mais básico, mas também importante para as compreensões futuras. A questão de conhecer a influência do efeito indutivo na ionização de moléculas orgânicas. Lembrando que ionização é a capacidade da molécula se quebrar e formar dois compostos agora com polos positivo e negativo, como acontece em compostos ácidos e básicos, e entender os princípios da acidez e basicidade dos compostos orgânicos, como que eles se comportam dessa maneira e o que induz eles a se comportar desta maneira. Pois bem, então é importante entender que o efeito indutivo é o efeito que átomos diferentes de carbono e hidrogênio exercem na cadeia carbônica. Isso por uma questão de diferença de eletronegatividade, como a gente viu nas aulas presenciais. Então, quando eu tenho um átomo que é diferente de carbono e hidrogênio, como por exemplo nitrogênio ou oxigênio, haverá um desarranjo na nuvem eletrônica, ou seja, na concentração de elétrons durante os seus movimentos, do qual há uma tendência de se concentrar mais em um local do que em um outro. E isso traz consequências, porque você vai ter um local onde você tenha mais carga negativa e outros locais onde você tenha deficiência dos elétrons num período de tempo maior. E isso pode gerar cargas parciais ou cargas efetivas. Cargas parciais é aquela onde você não tem quebra de ligação. Carga efetiva, ou centro de cargas, é aquela situação onde você tem a ruptura, que acontece muito com os compostos que são ácidos e bases. Então, o efeito indutivo é o efeito característico de compostos que possuem cadeia carbônica saturada, que é um outro aspecto também que é importante. E envolve elétrons das ligações sigma e está relacionado com a ação do elemento eletronegativo da cadeia, como acabei mencionando para você. Pois bem, o efeito indutivo ele pode ser de duas formas. Nós temos o efeito indutivo chamado negativo, do qual há uma polarização da cadeia e acontece no sentido de afastar a nuvem eletrônica da cadeia carbônica e se concentrar em um determinado local, e está muito ligada aos átomos eletronegativos, mais os compostos que fazem ressonância no anel aromático. Então, quando você tem também compostos que têm aromaticidade, eles também conseguem deslocar a densidade eletrônica. Bom, e nós temos alguns exemplos que podemos destacar. Por exemplo, nesse composto, que é o propano, que tem 3 carbonos, nós observamos que só tem carbono e hidrogênio. Então, pela regra do efeito indutivo, não haveria alterações. E todas as cargas estariam distribuídas uniformemente, como está assinalado em verde, inclusive na simbologia acima do vídeo. Então, quando não há diferença, quando não tem um átomo diferente, está tudo distribuído uniformemente e não há um local onde se tenha um privilégio de se ter mais elétrons em relação a outro. Uma coisa pode mudar. Por exemplo, veja a seta amarela apontando para o bromo. Se a gente substituísse um carbono por um bromo, o que nós teríamos? Teríamos, então, uma função orgânica chamada haleto de alquila, do qual este bromo, sendo mais eletronegativo que o carbono e hidrogênio, tenderia a concentrar a densidade eletrônica perto dele, ou seja, os elétrons preferencialmente ficariam perto dele. E o que está assinalado em vermelho é justamente esta região, onde se teria maior quantidade de elétrons presentes. E esse deslocamento desfavoreceria os carbonos, que teriam então um lugar com pouco elétrons, que está assinalado pela cor amarela. Então, o efeito indutivo negativo é aquele que tende a tirar os elétrons da cadeia carbônica e a se aproximar de algum átomo específico que tem característica de ser eletronegativo
ou, numa exceção, o anel aromático, que também exerce esta função. Então, isto é o conceito básico de efeito indutivo negativo, é quando você desloca. E claro que esse deslocamento traz algumas consequências. Os átomos que estão assinalados em amarelo apresentam menor carga negativa e podem estar susceptíveis, por exemplo, a uma maior reatividade, por exemplo. Bom, um outro exemplo para a gente elucidar a questão do efeito indutivo. Vamos pegar, exemplo, este composto orgânico, no qual ele é composto também, além do carbono e hidrogênio, de oxigênios, sendo que um apresenta dupla ligação e o outro apresenta uma ligação simples ligada a um hidrogênio. Esta molécula é bastante conhecida, é a molécula do vinagre. Aí o que acontece? Segundo o que a gente observou, sendo esses átomos de oxigênio mais eletronegativos que o carbono, há uma concentração de elétrons nesta região. Os elétrons tendem preferencialmente a ficar aí e circular o mínimo possível os outros locais da cadeia carbônica. Consequentemente, alguns outros locais terão poucos elétrons disponíveis, o que pode afetar a cadeia carbônica em alguns sentidos. E nós não temos nesse sistema nenhuma distribuição igual e está tudo realmente tendendo a uma certa polaridade, uma concentração em algumas regiões. Outra questão que se chama destaque é a questão do hidrogênio com oxigênio, que é bem diferente da ligação carbono-hidrogênio. Nós vimos nas aulas anteriores que a ligação carbono-hidrogênio é muito estável, envolve um entrosamento orbital muito intenso que é bem complicado de separar. Já a ligação oxigênio-hidrogênio não apresenta essa característica e ela pode ser desfeita se houver alguma perturbação. Perturbação esta que pode ser uma preferência dos elétrons deslocar para outra região. O que seria então? Tendo esse fraco entrosamento de orbitais, nós temos um composto que, dependendo da situação e considerando esta carga negativa concentrada onde está em vermelho, o risco do hidrogênio sair, se afastar do oxigênio, quebrando essa ligação, porque o elétron não fica disponível para fazer ligação com ele e o entrosamento de orbitais não é tão efetivo. Então há um enfraquecimento da ligação que acaba então liberando o hidrogênio e acontece uma polarização de cargas. O composto orgânico fica de carga negativa e o hidrogênio sai com carga positiva. Esta característica é uma característica de um composto ácido. Lembrando que um dos objetivos dessa aula é conhecer a influência do efeito indutivo na ionização de moléculas orgânicas. Então, quando eu tenho concentração de elétrons em um dado ponto pela presença de átomos eletronegativos, quando eu tenho entrosamento fraco de orbitais, pode-se ter quebra da ligação e se ter, então, o que a gente chama de ionização, que é dois compostos agora com cargas distintas e opostas. Bom, e pode acontecer também com outros tipos de átomos. Vamos pegar agora o exemplo do nitrogênio. O nitrogênio também vai enfraquecer certos locais devido à capacidade que o nitrogênio tem de ser mais eletronegativo que o carbono. E a consequência disso é a concentração de elétrons nesse ponto. Então, temos uma região de concentração de elétrons, uma região com poucos elétrons e um local onde nós não temos cargas distribuídas igualmente. Só que aí temos um detalhe, se a gente observar ali na seta que aproxima da ligação nitrogênio e hidrogênio. Diferente da ligação oxigênio e hidrogênio, a ligação nitrogênio e hidrogênio é mais estável e difícil de ser quebrada, mesmo com a perturbação existente na eletronegatividade do nitrogênio. E esse entrosamento, então, dificulta a saída. E existe ainda uma outra característica que é muito importante para a gente entender o nitrogênio e os compostos nitrogenados, que depois a gente vai estudar as funções orgânicas correspondentes. A diferença é a seguinte: o nitrogênio possui um orbital, que a gente chama de orbital deformado. E esse orbital consegue captar mais um próton para a sua presença e formar um composto ionizado, como podemos ver nesse exemplo aqui agora. Na presença de água, o que acontece? Como nós temos uma concentração de elétrons próxima do nitrogênio, e o orbital, sendo deformado, consegue captar mais um próton para ele, o que acontece? O nitrogênio consegue, então, roubar um hidrogênio da água
e formar um composto quaternário de carga positiva, né, que alguns, né, conhecem alguns exemplos, como a amônia, por exemplo. E o que acontece com a molécula de água que foi rompida? Nesse rompimento, né, a parte que sobra fica como hidroxila, como a gente chama, com carga negativa. Então, o que nós temos? Né? Nós temos uma concentração de carga em um dado ponto que, neste exemplo aqui agora, consegue roubar um hidrogênio da água e fazer mais ligações, fazendo com que a água, perdendo hidrogênio, se transforme em hidroxila e deixe o meio mais básico. Diferentemente da ligação oxigênio-hidrogênio, aqui nós temos um tipo de ligação que abstrai, como a gente diz, rouba hidrogênio e facilita a ligação com hidrogênio, diferente do exemplo do ácido, que a ligação é mais fraca. Então nós temos então a formação da hidroxila, e lembrando que um dos objetivos nossos é compreender os princípios de basicidade também dos compostos químicos e a influência do efeito indutivo. Então o efeito indutivo influencia também, fazendo que os compostos possam se comportar de forma básica. E o segundo exemplo são os efeitos eletropositivos, né? Efeito indutivo positivo, do qual nós temos então átomos que doam elétrons. E no ramo da orgânica, os compostos de carbono ligados a outro carbono exercem essa função. Então, como a gente pode ver no exemplo ali, o carbono que tem, né, 3 ligações de carbono, tanto no primeiro exemplo quanto no segundo exemplo, eles concentram para si cargas negativas de elétrons, diferente de outros que estão fazendo ligações apenas com 1 ou 2 carbonos. Então, ao contrário do que a gente viu anteriormente, quando você tem terbutil, isopropil, etil e metil, que são variações, que a gente vai ver mais adiante, de número de carbonos radicais ligados a uma cadeia carbônica, nós teríamos maior efeito indutivo positivo, não tirando a nuvem eletrônica, mas concentrando a nuvem eletrônica dentro da cadeia carbônica. E uma questão que é importante é a gente, então, entender, né, a influência disso. E pegando exemplo agora da acidez novamente, né, temos aqui 2 compostos. Né? Vamos pegar o composto A, do qual ele tem um metil ligado ao carbono, que está ligado aos oxigênios. E no composto que tem a natureza ácida. E no composto B, nós temos um carbono, só que o carbono está ligado a cloro, e o cloro é mais eletronegativo. A questão que fica é, onde seria mais fácil do hidrogênio sair? Aonde tem metil abastecendo de elétrons e que pode fortalecer um pouco a ligação que está comprometida, ou no exemplo B, que sabemos e vimos no início desse vídeo, que a ligação oxigênio-hidrogênio é fraca, e você tem cloro, que é negativo, que puxa para outro lado ainda os elétrons, obviamente enfraquecendo essa ligação. Então, o que nós temos é um composto B mais ácido quando comparado com o composto A. Então, se a pergunta fosse quem seria o mais ácido, seria aquele que libera mais facilmente hidrogênio, aquele que a ligação é mais prejudicada. E quando que ela é prejudicada? Quando não tem elétrons. No exemplo A, o metil doa elétrons, mesmo o oxigênio tirando elétrons, você tem uma força que empurra elétrons para lá. No exemplo B, não. A ligação que envolve, né, o hidrogênio, aqui marcada agora em vermelho, essa ligação é muito prejudicada. Por quê? Porque os elétrons tendem a ir para outro sentido. Aqui não. No exemplo A, né, mesmo que o oxigênio tenha puxando os elétrons para ele, o metil consegue dar uma abastecida e não prejudicar tanto essa ligação que é frágil. Ok? E para encerrar, vamos falar do efeito mesomérico. O efeito mesomérico, eu já comentei anteriormente com vocês, é quando o anel aromático tem a capacidade de fazer um deslocamento de elétron. E por que ocorre esse deslocamento de elétron para a região do anel aromático? Isso acontece devido à questão do arranjo que existe dos orbitais num sistema aromático. Quando eu tenho uma combinação
de vários carbonos em seus orbitais e há a hibridização de carbonos vizinhos fazendo duplas ligações, no sistema aromático há um compartilhamento dessa hibridização entre os carbonos vizinhos. Ou seja, ora eles fazem a hibridização com o carbono vizinho, ora eles vão fazer a hibridização, como é mostrado agora, com outro carbono vizinho do lado. E assim vai sendo sucessivamente. Não há um local fixo da ligação que dá origem, oriunda da hibridização. E isso então determina uma incerteza de onde fica a ligação dupla, porque vocês observarem ali, ora com carbono, ora com outro, e essa alternância gera então um sistema mesomérico ou de ressonância, no qual a gente não tem como definir exatamente onde fica a ligação dupla. E alguns autores, alguns químicos, preferem até representar na forma de um círculo como um anel aromático. Bom, então chegamos ao final da nossa aula e os objetivos eram conhecer o conceito do efeito indutivo. Então a gente viu que o conceito indutivo é essa capacidade de perturbar a harmonia do movimento eletrônico e concentrar em um ponto, seja deslocando ou seja ofertando elétrons para um determinado local. Quando você retira é o efeito indutivo negativo, quando você joga elétrons é o efeito indutivo positivo. Isso pode fazer com que ligações se rompam, que é a questão da ionização de alguns compostos orgânicos, que podem inclusive formar compostos ácidos, quando a ligação é com hidrogênio e oxigênio, ou formar compostos básicos, quando o nitrogênio consegue retirar o hidrogênio da água, ok? Então assim a gente encerra a nossa aula. Qualquer dúvida estou à disposição nas redes sociais e em outras mídias, e confira lá as atividades que deverão ser feitas para esta aula, ok? Muito obrigado e até a próxima!